poluição que mais contamina, a poluição que mais prejudica, a poluição que mais destrói, não é a poluição dos rios, não é a poluição dos mares, não é a poluição do meio ambiente, embora tudo isso seja muito ruim, é verdade, mas a pior poluição que existe é a poluição mental. E da mesma forma, como existem indústrias, fábricas, empresas que desrespeitam as leis ambientais e jogam todo o seu lixo tóxico, contaminando o planeta Terra, da mesma forma também existem empresas, indústrias cinematográficas, videoclipes musicais, músicas mundanas, blogs, sites que também desrespeitam as leis de Deus e também jogam todo o seu lixo tóxico, tentando contaminar a mente do ser humano. Então a primeira poluição que eu gostaria de abordar convosco nesta noite é a poluição sonora. O que é uma poluição sonora? Poluição sonora é quando barulhos, ruídos passados de aproximadamente 55 decibéis que venham a perturbar o ouvido do ser humano, isto é considerado uma poluição sonora. E trazendo esta informação para o mundo espiritual, trazendo esta mesma informação para o âmbito espiritual, nós vamos entender que no mundo espiritual também existe uma poluição sonora. Que tipo de música que as pessoas estão escutando nestes últimos dias? Qual é o conteúdo? Qual é a informação que as letras das músicas mundanas estão passando para as pessoas? A estratégia de poluir a mente do ser humano através da música mundana é uma estratégia muito antiga. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele decreta uma ordem, uma lei, que quando fosse tocada uma determinada música, todos aqueles que estavam sobre o domínio babilônico, ao escutarem aquela música, eram obrigados a parar os seus afazeres, se dirigir até uma estátua de ouro, que ele mesmo construiu, e todos ao escutarem aquela música, deveriam se prostrar e adorar aquele ídolo. Observe, irmãos, que para que o rei Nabucodonosor tivesse o domínio da mente das pessoas, a sua primeira estratégia era tocar uma música. E Daniel capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia diz dos instrumentos que eram tocados para formar aquela música, e com certeza deveria ser uma música muito atraente. Mas acontece que Satanás tem utilizado a mesma estratégia para manipular, para corromper a mente do ser humano. Satanás tem utilizado a música mundana para divulgar, para promover a prostituição, a lascívia, a fornicação, o adultério, a violência, o homossexualismo e também o ocultismo. A música, ela causa um efeito físico, emocional e também espiritual. A música, ela tem o poder de influenciar pensamentos, sentimentos e também comportamentos. É por isso que você vai ver uma multidão de pessoas se espelhando numa determinada banda, se espelhando num determinado cantor, um determinado artista, falando como ele, se vestindo como ele, se espelhando nele. Por quê? Porque a música, ela tem o poder de influenciar as pessoas. O que nós temos que entender é que existem três tipos de inspiração. Existe a inspiração humana, existe a inspiração divina e também existe a inspiração demoníaca. Inspiração humana é quando um homem, quando uma mulher, naturalmente tem a capacidade de cantar de uma forma muito bonita, ou de escrever um belo poema, ou de escrever uma bela canção, mas é normal, é natural. Isso é uma inspiração humana.
Mas além da inspiração humana, também existe a inspiração divina. Quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus recebe a unção, a graça do Espírito Santo e consegue louvar a Deus de uma forma extraordinária, e nós podemos dizer com toda certeza que nesta noite nós ouvimos e vimos pessoas louvando a Deus, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Uma inspiração divina, como nós vimos aqui. Mas além da inspiração humana, além da inspiração divina, também existe a inspiração demoníaca. Quando um homem, quando uma mulher recebe a influência de demônios e cantam, dançam, se expressam de uma forma sobrenatural. E amados irmãos, eu fiz uma minuciosa pesquisa sobre os artistas, as bandas, os cantores que fazem sucesso no mundo todo. E muitos deles, eu não disse todos, mas muitos deles que estão nas paradas de sucesso, muitos deles recebem a inspiração de demônios. O que eu quero te dizer nesta noite, irmão, que a música da Babilônia não parou de tocar. A música da Babilônia continua atraindo uma multidão para a idolatria. Mas da mesma forma como Misael, Azarias e Ananias não se deixaram levar pela música da Babilônia, não foram influenciados, da mesma forma existem jovens fiéis aqui que não se prostrarão a estes ídolos, que não se inclinarão. A música da Babilônia pode tocar, porque aqui existem jovens que preferem ser fiéis ao Deus Todo-Poderoso.